Hoje, gente, eu vou mostrar para vocês os melhores momentos da aprovação no Senado do fim da tributação de quem ganha até R$ 5.000 e, mais importante, a tributação um pouquinho, né? Chegando até os 10% de quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, ou seja, a tributação dos ricos do Brasil, né? Dessa classe média alta para ricos, né? Mas, fundamentalmente, quem ganha mais de 600 mil por ano é rico, né? Que vai ser tributado até completar, não é mais 10%, é até 10%, para vocês verem que não é muita coisa, né? Mas o Senado, gente, sentiu. O Senado aprovou por unanimidade, até os bolsonaristas votaram a favor. A galera de direita toda votou a favor. Claro, por constrangimento, pelas manifestações públicas, pela aprovação que esse projeto de lei tem. Todo mundo lá sentiu. Vamos ver, assistam até o final, vamos assistir e comentar. Vamos lá. Item 1, projeto de lei número 1087 de 2025, de iniciativa da Presidência da República para instituir a redução do imposto sobre a renda devido nas bases de cálculo mensal e anual e também a tributação mínima para as pessoas físicas que auferem altas rendas e da outras providências. Nós hoje aprovamos por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal a proposta 1087, que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês e escalonadamente quem ganha até R$ 7.350. Foram apresentados ao todo 146 emendas. Este relator, senhor presidente, tenha certeza, não barganhou, não chantageou, não ameaçou, não pressionou, sempre me coloquei como um senador disposto a ajudar a construir um texto equilibrado e justo. Jamais me viram gritar por propostas de terceiros. A pilhagem intelectual material anda tão desinibida, senhor presidente, que alguns até mesmo a propagam em outdoors. Esta é uma proposta de campanha do presidente Lula. Tenho muita honra em ter ajudado como relator, assim como fui o relator do programa Bolsa Família. Ela não é de governos, ela é da sociedade. Quero, finalizando, frisar o excelente diálogo institucional com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a ministra Gleisi Hoffmann, e ressaltar o papel importante da coordenação política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vem apoiando a aprovação célere, porém responsável da matéria. O presidente Davi, senhoras senadoras e senhores senadores, posso dizer publicamente, presidente Davi, que você é um dos pais da viabilidade desta nova realidade nacional. É óbvio que o nosso voto vai ser a favor desse projeto, até porque também era um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, mas certamente... Tem uma diferença, viu, Flávio? O Bolsonaro prometeu isso sem garantir o pagamento, sem garantir a equiparação, taxando os mais ricos. Taxando os mais ricos, essa parte que garante que não vai ter efeito fiscal, isso daí é do governo Lula, viu, Flávio? Viu? Só lembrando as coisas, porque, enfim. O texto não seria esse. Isso é um desestímulo a quem quer pegar o seu dinheiro, os milionários que querem pegar o seu dinheiro e investir no empreendimento, abrir um negócio, gerar emprego. Esse projeto de lei precisa ser alterado. Que me antecedeu um parlamentar bolsonarista e que disse que essa proposta foi também uma promessa de campanha do ex-presidente Bolsonaro. Promessa que ele não cumpriu. Passou 4 anos, não fez, e durante todo esse período a população brasileira, os contribuintes brasileiros, sofreram com ausência de correção da tabela do imposto de renda, para quem ganhava mais, para quem ganhava menos. Eles vêm aqui agora para falar de desemprego, no momento em que nós estamos vivendo no Brasil a menor taxa histórica de desemprego, resultado de uma política econômica exitosa, que promoveu o crescimento econômico acima de qualquer previsão do mercado, de economistas, da oposição. Um país que conseguiu elevar a renda média da sua população a R$ 3.057, o que não acontecia desde 2012. Então, esses argumentos são inteiramente falaciosos. É um momento histórico. E aqui é necessário reconhecer, digam o que disserem, não somente o sentido de justiça social do presidente Lula, não somente a sua competência de fazer com que num país marcado por tantas exclusões e desigualdades, nós consigamos, inclusive num Congresso onde nós não temos a maioria, aprovar uma proposta tão importante quanto essa que nós estamos aprovando agora nesse Senado Federal. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui
dizer que as propostas, os destaques que estão sendo mantidos, eles vêm muito mais como uma tentativa de retardar ou até mesmo de impedir que a população possa ter esse benefício. Nós ouvimos aqui um discurso em defesa dos bilionários, dizendo que esses bilionários agora vão deixar de aplicar os seus recursos no crescimento, no desenvolvimento do país. É do Flávio Bolsonaro, para dizer o nome aos bois, foi o Flávio Bolsonaro, né? E esse pessoal, é muito importante entender, eles estão muito sentidos, né? Eles realmente sentiram o baque, porque eles sabem que no ano que vem, ano de eleição, vai ser complicado explicar para o povo que Lula entregou uma reforma que traz justiça social, que tributa os mais ricos e quanto isenta os mais pobres, não é? E até uma parte da classe média ali pega uma diminuição de impostos, não é? Enquanto o Bolsonaro ficou 4 anos no poder e nem reajustar a tabela do imposto de renda ele fez, como lembra o senador Humberto Costa. Vai ser difícil os bolsonaristas explicarem isso daí, não é? Muito difícil. Aí eles estão com as 1001 desculpas, né? Vamos lá. E vão manter essas aplicações no sistema financeiro. Ao contrário, um país que diminui a sua desigualdade de renda, ele gera atividade econômica, ele gera consumo, ele gera desenvolvimento e crescimento para o nosso país. Foram apresentados os requerimentos 825 de autoria do senador Carlos Portinho, líder do PL de destaque para votação em separado da emenda número 141. Este destaque está deferido porque possui amparo regimental. Número 826, de autoria do senador Carlos Portinho, líder do PL, de destaque para votação em separado da emenda número 146. Este requerimento também está deferido porque possui amparo regimental. Requerimento 827, de autoria do senador Carlos Portinho, líder do PL, de destaque para votação em separado da emenda de número 143. Este também fica deferido porque possui amparo regimental. Concedo a palavra ao autor dos requerimentos de destaque para se manifestar se mantém os destaques apresentados ou se retira. Senhor presidente, hoje na CAI, numa discussão franca e produtiva com o senador Renan Calheiro, na presença do senador Eduardo Braga, e compreendendo a dificuldade de voltar a matéria para a Câmara dos Deputados e o compromisso feito na CAI, peço seja ratificado, da gente levar esses temas que foram tratados, muito caros para a sociedade, para o projeto de lei das fintechs, das bets, e que se hará a oportunidade dos ajustes que não podemos fazer aqui e compreendemos, eu possa retirar o destaque e falo em nome do PL como líder. O PL... Essa coisa dele tirar os destaques, para vocês entenderem, é porque ele sentiu que se ele mantivesse isso, se ele atrasasse isso, o PL seria culpado justamente por não permitir a aprovação do projeto de lei. Aí, pensando assim, ó, e a batata quente vai ficar com a gente. Melhor tirar tudo isso aí. Vamos tentar deslocar isso daí para outra discussão, né? Enfim, foi o que a gente viu aí. Ele recuou na hora, mas vamos lá. A presidência informa ao plenário que, diante do entendimento, submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único, nos termos dos pareceres apresentados. Senhor presidente. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado à unanimidade o projeto, com as emendas de número 136 a 140 de redação. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Passa-se a discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Hoje, o Senado Federal aprova uma medida aguardada por milhões de brasileiros e brasileiras. O projeto de lei número 1087 de 2025. Uma medida que dialoga com a vida real das pessoas, levando alívio imediato a quem mais precisa. Aqui não se trata de vencer debates, mas de vencer problemas com respeito às diferenças e com senso de responsabilidade. Declaro, portanto, aprovado no plenário do Senado Federal o projeto de lei número 1087 de 2025 e determino à Secretaria-Geral da Mesa a imediata remessa à sanção presidencial desta lei. Ainda no dia de hoje, que esta decisão se traduza efetivamente ao alívio no orçamento e em confiança no futuro para as famílias das brasileiras e dos brasileiros já em 2026. O Brasil avança quando trabalhamos com responsabilidade, com diálogo e com entrega efetiva. Muito obrigado.
um pouquinho de justiça tributária chegou aqui. É pouco ainda, mas é uma vitória. Temos que reconhecer, é uma vitória, não é uma vitória pequena, mas é uma vitória significativa sim. Agora, justiça tributária mesmo vai vir quando se tributar as fintechs, os bilionários forem tributados mais progressivamente, porque essa tributação aí, né, não pega uma tributação, pega milionários e pega um pouquinho os bilionários, mas pouco. 10%, equiparação de 10% é pouco ainda, né? Não trazemos ainda a tributação progressiva das heranças, que é uma coisa importante, inclusive porque a tributação das heranças ela pode ser estruturada de forma semelhante, ou seja, todas as heranças até, por exemplo, 500 mil reais isentas, entre 500 mil e 2 milhões de reais, uma tributação de 2%, estou dando um exemplo de uma justiça tributária, 2% com descontos cartoriais e tributações acima de 2 milhões de 4% até 20%. 20% vai pagar quem estiver herdando, sei lá, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 100 milhões de reais. Quem vai herdar 100 milhões de reais paga 20. Ainda fica com 80. Seria um exemplo de justiça tributária com herança, com a gente tributar lucro dos bancos, lucro das grandes corporações empresariais, o lucro ser tributado progressivamente. Ou seja, muita coisa ainda pode ser feita para ter justiça tributária e diminuir os impostos na classe trabalhadora, na classe média e nos mais pobres. Inclusive porque os pobres pagam imposto no consumo, o que significa que se o Estado trabalhar para tornar comida saudável mais barata, energia elétrica mais barata, água mais barata, isso vai beneficiar toda a classe trabalhadora, toda a base da pirâmide. E quem tem que pagar essa conta são os ricos, são as grandes empresas que estão lucrando no Brasil e empresas como empresa de bets, fintech, todo esse pessoal tem que pagar. Inclusive no caso das bets, tem que pagar muito, porque causa dano à população brasileira. Tenho até minhas dúvidas se isso deveria ser permitido, porque isso daí entrou numa brecha, mas enfim, se for permitido tem que ser muito tributado, muito, pesadamente tributado, mas enfim, é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Foi uma vitória não só do governo Lula, mas uma vitória do povo brasileiro, uma vitória de um pouco de justiça tributária, e é nessa busca por justiça que nós temos que avançar ainda mais. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. Quem sabe você faz um dos nossos cursos, o curso Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado, está com as inscrições abertas. Eu peço que você divulgue esse curso, por favor, para os amigos, conhecidos, parentes, pessoas que podem querer fazer. O link está no comentário fixado. Ou você pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.